Vamos sentando para começar a nossa reunião ordinária. Bom, são 9h37, Melina. Temos quórum para iniciar a nossa sessão, a sessão ordinária do Consune, em 7 de abril de 2026. Eu peço, portanto, que fique sempre atenta, Melina, ao tempo regimental, considerando a nossa resolução que nós já temos, que define o início e a temporalidade da nossa reunião. Bom, nós temos hoje uma pauta que ela não é tão longa, mas que ela requer um quórum qualificado, tá? E aí, até o momento, nós não temos esse quórum qualificado ainda, mas, ao iniciarmos a reunião, nada impede que, à medida que os conselheiros forem chegando até o avançar da pauta, a gente dê continuidade. Tudo bem? Pois não, Matheus? 1, 2, pronto. Bom dia. Mas para passar alguns avisos, aproveitando que estamos todos aqui, inicialmente, né, vão ter as formações das comissões eleitorais para as eleições de direção de unidade e direção de camp, e aí, a partir da provocação de um, né, destes, até para passar como informe para todos os que estão presentes, a resolução foi aprovada de referendo, com um prazo estipulado, mas nós também aprovamos uma resolução com regulamentação das nossas próprias indicações. E esses prazos de indicação não estão viáveis para a representação estudantil. Então, de certo modo, estamos indicando, quando o caso, de forma provisória, essas indicações, né? Nós temos até praticamente o dia 9 para sair tudo publicado com a portaria completa, independente da formação da comissão. Logo, considera-se que a comissão já deve estar formada. E o prazo foi exíguo para a representação estudantil, e que nós realizaremos, dentro do que está nas resoluções do Consune e das nossas próprias disposições, indicações posteriores a essas comissões, que estão sendo compostas agora de forma provisória. Paralelamente a isso, da mesma forma que disciplina sobre qualquer tipo de indicação, no que trata dos conselhos de unidade, nós estamos passando por uma apuração de quem está representando ou não os conselhos de unidade acadêmica, porque, na prática, hoje, o que a gente tem ciência é que muitos desses estão com vacância de representação estudantil e que, de todo modo, nós precisamos, de acordo com a resolução que foi aprovada, encaminhar, a partir das metodologias, a indicação a partir do Diretório Central dos Estudantes ou dos outros métodos que ali estão dispostos, né? E acho que, para além desses informes, realmente reforçar que, desde a quarta-feira passada, o Diretório Central dos Estudantes entrou em processo de comissão eleitoral, vamos passar por processos de eleição, juntamente com a elaboração do Congresso da entidade. Então, a compreensão dos diretores e coordenadores que haverão, sim, passagens em sala, haverão informes, haverão assembleias e debates, e é importante nesse momento para fortalecer o movimento estudantil. Obrigado. Obrigada, Matheus. Eu só vou te pedir para que você encaminhe um expediente até ao próprio gabinete e à Secretaria dos Conselhos, para que seja socializada com os diretores e os membros do Conselho dessa situação. Pois não, conselheira? Já foi?
Bom dia a todos e todas. Professora Eliane, eu gostaria de colocar o informe. Ele é mais no pessoal, porém, como um representante do conselho, né? Eu recebi uma notificação em casa de uma judicial por conta de uma fala minha aqui no conselho universitário, no meu dia de posse. E aí eu quero registrar essa informação, porque eu gostaria de perguntar a cada um de nós se nós somos censurados a fazer fala política aqui e após isso ser processada para responder judicialmente. Então, a notificação que eu recebi foi de uma fala que eu fiz aqui no início, quando eu fui empossada, de um professor que tinha colocado uma aluna para fora da sala, e a minha fala aqui no conselho foi em relação a um pedido de esclarecimento e investigação da universidade. E a minha fala foi uma fala como conselheira, não foi como risonilda cidadã. Então, eu quero registrar isso aqui para vocês, porque eu recebi a notificação na minha casa, até assim, todo mundo sabe que eu sou advogada, né? Eu advogo, e quando eu recebi a notificação, achei que era alguma coisa dos meus clientes. E aí eu estou sendo notificada como ré por ter feito uma fala aqui, e o professor se sentiu ofendido e me processou. E aí eu estou aqui registrando, dizendo que eu vou fazer uma nota pública com relação a isso, e vou pedir o posicionamento da universidade com relação a isso, porque a minha fala foi política, entendeu? E eu não fiz acusação a ninguém aqui, porque eu acho que, como jurista, a gente sabe que a gente não pode acusar sem prova. E eu fiz um pedido de esclarecimento e investigação. Então, eu quero registrar aqui para poder vocês tomarem ciência e perguntar se a gente não pode fazer fala aqui e com receio de ser processada. Como é que pode um negócio desse? Então, eu estou registrando aqui, professora, para que a gente possa, posteriormente, ver como é que vai resolver, porque eu vou, além do que ser renovação, né? Obrigada. Só complementando, obrigada, conselheira. Nós, da representação estudantil, também fomos afetados nesse sentido, né, membros do Diretório Central dos Estudantes. E é importante reforçar que, no caso, né, nós expomos uma situação de uma aluna exposta fora da sala de aula por uma situação de gravidez, exigindo até por parte da universidade um posicionamento concreto, com posicionamentos que foram feitos através de centros diretórios acadêmicos, em defesa da permanência de mães dentro da sala de aula. Né? Então, é importante que esse conselho também se posicione, até porque, a partir do momento que a gente se sente ameaçado de se posicionar politicamente num caso tão sensível dentro da universidade, o nosso papel aqui dentro acaba sendo ameaçado. Obrigada. Informes vamos deixar para o final da reunião, tá, conselheiro? Conselheira Risonilda, eu peço que o documento, quando você encaminhar, seja encaminhado para o pleno desse conselho, porque foi nesse conselho que você fez a fala, e é esse conselho que tem que se posicionar como o maior órgão colegiado dessa instituição, tá? Porque acaba que muitas vezes vai para os gabinetes, e aí a fala não foi feita no gabinete, a fala foi feita aqui no pleno, então é cabível que o pleno se posicione, viu? Por favor. Tá? Então, Melina, por favor, a ordem do dia. Bom dia a todos. Primeira deliberação do dia trata da ata, né, da reunião ordinária do dia 24 de março de 2026. A ata em discussão. A professora Emanuele pediu. Pois não, professora. Tem microfone aí, ó. Aqui, obrigada. Oi? Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria só de pedir
um pequeno ajuste na ata, que seria em relação ao meu posicionamento, para direcionar quem eu estava falando na ata. Aproveito a oportunidade para repudiar as falas proferidas pelo conselheiro Vladimir, não sei o sobrenome, cara mole, ao conselheiro Vladimir, repudio veementemente as suas falas, especialmente numa semana, quem esteve presente pôde escutar no vídeo, né? E eu vou falar aqui, olhando para o senhor, especialmente numa semana em que a misoginia foi considerada crime, equiparada ao racismo. Nós não podemos ser censuradas aqui neste conselho pelo que nós colocamos a nossa opinião. Essa fala foi intimidatória, foi difamatória, e não é aceitável, não toleraremos que falas como essa se repitam. Em nenhum momento a fala do senhor Vladimir, que eu soube na própria semana, também representa o presidente do Fórum dos Diretores, o que me surpreendeu, porque eu me pergunto, representa essa fala? Não vou tocar no tema que foi superado, já foi votado, mas este tipo de conduta representa os diretores deste conselho. Nós vamos continuar aceitando este tipo de conduta num mês que é o mês da verdade, em que se completa 62 anos do golpe militar e 10 anos do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, com falas altamente misóginas. A gente vai permitir que esta casa não se posicione com relação à conduta dos seus conselheiros. Eu poderia entrar nos detalhes do conteúdo, mas assim o fiz no próprio dia da reunião, e mantenho a minha fala. Eu acho que não cabe entrar, a violência simbólica já foi muito expressa ali, e entendo que numa cultura machista como a nossa, muitas pessoas podem não compreender as falas como misóginas. Mas está posto. E eu quero destacar que a quem eu me referi era o professor conselheiro Vladimir, presidente do Fórum dos Diretores, especificamente não as falas dos demais, que eu me lembro aqui, pelo menos que o professor Gustavo, a quem eu tenho profundo respeito, professor Vinícius, foram técnicas. E quando eles concordam, eu imagino, na fala, eles estão concordando com a não aceitação do relatório. Eu entendo isso. Eu imagino que não a forma como foi falada. É lamentável que a gente tenha este tipo de conduta, porque isso, se um professor, um conselheiro, faz isso no ambiente, numa sessão nossa, pública, porque ela está publicizada no YouTube, o que os nossos alunos e outros professores não vão se sentir autorizados a fazer. Então, eu quero a minha fala respeitada das outras colegas, independente de posicionamento político aqui, eu sempre vou defender a fala das mulheres, a necessidade de expressar, porque nós somos conselheiros aqui. E me admira muito, ainda nesta fala, que ao invés, como a gente percebe a violência simbólica na fala, ao invés de falar sobre o tema em questão e dizer o porquê rejeitar um relatório, enfim, as palavras utilizadas são sempre o ataque. Eu poderia atacar a cada ponto, não é confrontar. Passou-se mais tempo falando do reitor como se houvesse outras questões ali do que o próprio direito dos servidores públicos. Eu quero lembrar ainda que todos nós somos exceto
a maioria dos alunos, todos aqui somos servidores iguais. Esse tipo de fala não está à altura do cargo que ocupamos aqui neste conselho. Então, gostaria de registrar o meu repúdio e solicitar gentilmente a Melina, que inclusive parabenizo pela construção da ata, fiel ao que ocorreu. É só o direcionamento que a minha fala estava se referindo especificamente ao conselheiro e presidente do Fórum dos Diretores, professor Vladimir. Obrigada, professora. Melina, por favor, faça a inserção. O professor Vladimir pediu a fala. Eu peço apenas aos conselheiros que se detenham ao tempo regimental, tá, dessa casa, porque nós temos uma pauta ainda em debate, e que todas as alterações que forem sugeridas na ata, com certeza, a gente volta até para aprovar ela em outra sessão, tá? Por favor, professor Vladimir. Mais uma vez eu reforço o tempo regimental. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria, professora Eliane, apenas, tão somente, dizer que eu gostaria que ficasse o registro da fala da professora na íntegra na ata, e eu gostaria também que fosse destacado quais são os pontos a que ela se refere em que eu tenho uma fala de misoginia, porque a minha fala ela foi tão somente crítica ao relatório apresentado que eu mantenho minha posição de que o relatório ele traz pontos que representam, inclusive, um desrespeito à própria autonomia das instâncias que foram listadas no próprio relatório. Então, eu gostaria que ficasse o registro da fala da professora em ata e que fosse explicitado quais são os termos a que ela se refere em relação à misoginia. Ok, professor. Por favor, Melina, não tem como deliberarmos essa ata agora. Eu sugiro que essa ata volte, né, que seja revista todos esses pontos e que, inclusive, também, para começar a reunião, tudo isso que foi colocado agora com relação à ata também conste na ata do dia 7 de abril. Pronto, tá? Perfeito. O registro da fala de hoje na ata dessa reunião de hoje. Ok. Ainda é sobre a ata, professora? Como um conselheiro não pode pedir o registro da fala do outro, né, Melina? Eu também peço que se registre, já que vamos todos registrar as falas, se registre na íntegra a fala do professor na última reunião, né, e isso prova, mais uma vez, que estamos no fundo do poço. Né, porque nem tudo, porque vamos nos prender à literalidade e as pessoas não compreendem o quão violento são esses atos que, inclusive, continuam sendo intimidatórios. Isso também implica em censura, da mesma forma como iniciamos a reunião hoje. Era só isso que eu queria falar e peço também que se registre a fala literal do professor, embora eu acho que a ata esteja muito bem preparada. Temos inscritos Matheus, em seguida o professor João, e aí retomamos para a ordem do dia, visto que todas as inserções em ata serão feitas para que sejam deliberadas em seguida. E assim, mais uma vez, é importante colocar que qualquer moção de apoio, de repúdio, né, cabe aos conselheiros sugerirem a pauta. Tá? Nós estamos aqui fazendo um debate de uma ata, um tema extremamente sensível, que requer um olhar sensível também, e que a gente precisa, quanto instituição, avaliar todos os posicionamentos e todas as ponderações. Por favor, Matheus.
Professor João, por favor, em seguida Matheus, e aí retomamos a pauta. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Voltando à pauta anterior, ou à ata, Melina, eu gostaria de fazer o registro, eu vou mandar para você, de uma fala que eu fiz no chat durante a reunião, já que eu não podia mais me inscrever, de apoio, né, a fala da professora Manuela e da forma como ela se sentiu ofendida, direta ou indiretamente, pelo professor Vladimir. E aí, aproveitando nesse momento de hoje, eu queria apenas sensibilizar os colegas e as colegas para que a gente pudesse entender, né? Antes do entendimento, o respeito às mulheres que se sentem em algum momento ofendidas. Eu acho, sabe, Vladimir, que seria de bom tom. Às vezes não é a intencionalidade, mas a forma com que a gente age provoca dor no outro. E aí é no mínimo de bom tom e de respeito às mulheres a gente pedir desculpas pelo que a gente fez. E aí, quando a professora Manuele, na reunião anterior, faz uma fala de que se sentiu ofendida por atitudes misóginas, machistas, e nessa reunião ela se refere a quem proferiu as falas, independente, aí não estou julgando a intencionalidade, eu acredito que em respeito a toda e a qualquer mulher, a gente precisaria, no mínimo, de um pedido de desculpas, se de alguma forma ela se sentiu ofendida. Mas assim, é o meu entendimento. E aí eu penso que neste lugar de homem, de conselheiro, a gente precisa compreender e pensar em respeitar nossos colegas e nossas colegas. E entender sempre que as nossas falas, ainda que em defesa de um amigo, ainda que em defesa do reitor, ela não pode, em momento algum, chamar uma mulher de leviana, dizer que ela está trazendo as inverdades de forma agressiva, como foi feito anteriormente. E se assim foi feito, mais uma vez, eu penso que seria sensível, educado, gentil, um pedido de desculpas. E se o professor Vladimir não conseguiu fazer, eu, enquanto homem, Emanuele, peço desculpas a você e a todas as mulheres desse conselho. Matheus, por favor. O que a gente presenciou na última reunião foi algo que, enquanto conselheiro discente, e enquanto representação estudantil dessa bancada como um todo, a gente presenciou, mesmo sem a questão de gênero, pela questão da subalternidade, em muitos outros momentos. A questão de invalidação das pautas colocadas aqui, do desdém tratado em alguns momentos, e isso também diz ao respeito e ao decoro que deve se manter dentro desse conselho. E essa relação de subalternidade entre servidores e discentes que se cria pela estrutura da universidade, também é uma estrutura que existe na relação entre homens e mulheres. E que se mostrou de forma muito clara na última reunião. A gente não presenciou em nenhum outro momento, com um homem falando, com qualquer um desses presentes, a quantidade de inscrições da forma que foi feita, a intensidade das falas da forma que foi feita e o modo em que essas falas foram feitas. Então, desse modo, para garantir o decoro, o respeito e a integridade desse conselho, eu peço também, assim como o professor João, que a minha fala que foi feita no chat seja transcrita para a ata, e que também, né, a gente reconheça, independente da questão do mérito, mas que isso existe, que foi, do nosso ponto de vista, o que aconteceu na situação, e que as mulheres merecem respeito, e no caso da professora Emanuele Rodrigues, um mínimo um pedido de desculpas. Porque a partir do momento que a gente normaliza esse tipo de atitude, para que elas tornem a acontecer, para que elas se agravem, não é de uma hora para outra. Então, eu acho que é esse o recado. Para nós da representação estudantil foi tocante. É a primeira vez que eu presenciei algo entre os servidores, a gente está acostumado quando veio para a nossa parte, mas entre os servidores foi a primeira vez que a gente presenciou, e a relação entre homem e mulher foi sim um fator determinante para que isso acontecesse. Né? Então,
é mais nesse sentido de conscientização desse conselho, do registro da minha fala, e que a gente repense e reflita das nossas próximas ações e falas dentro desse espaço. Obrigado. Obrigada, Matheus, e eu peço desculpa aos demais conselheiros que levantaram a mão sobre o tema, porque as colocações já foram feitas, os devidos apontamentos serão colocados em ata, tanto na anterior quanto nessa, e mais uma vez eu reforço a necessidade das comissões trabalharem os temas que são extremamente relevantes para a nossa universidade, como a comissão do assédio, a resolução de equidade de gênero. Então, são pautas que a gente precisa trazer urgentemente para esse conselho, para que a gente consiga trabalhar institucionalmente essa temática, tá? Então, voltando à ordem do dia, por favor, Melina. Na minha questão de ordem, é só que eu vejo que a gente poderia sim voltar à ata que estava posta, e tudo isso que foi debatido hoje apareceria na próxima ata, só para a gente ir seguindo com o fluxo. Perfeito, mas já foi esse encaminhamento, professor Anderson. Se não ficou claro, conselheiros, reitero, tá? Retirei a ata de votação para que, de fato, ela seja reestruturada novamente, assim como todas as colocações que foram feitas hoje, assim como todas as falas que foram feitas no início agora da reunião pertinente ainda à ata, que seja posta na ata de 7/4, tá? Voltando à ordem do dia, por favor, Marina. Não sei o que aqui houve com você. Deixa eu só... Tem algum ligado, não? Essa caixa de fonte que tá fazendo aqui. Bom, o próximo ponto são as homologações das resoluções aprovadas de referendo. A resolução número 57 de 2026, que autoriza a de referendo a renovação do termo de cooperação técnica número 1 de 2025, celebrado entre o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes e a Fundação Universitária de Desenvolvimento e Pesquisa, a Fundepes. Professor Amaury. Por favor, professor Amaury, e considerando o tempo regimental, pelo regimento do nosso conselho, o senhor tem apenas 6 minutos, tá, para fazer as colocações necessárias, e aí abriremos para o debate junto ao conselho, tá? Muito obrigada, professor, fique à vontade. Tá legal, então, bom dia, professora Eliane, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Serei muito rápido, professora, 3 minutos no máximo. Vejam bem, o ano passado, acredito que em março de 2025, nós aprovamos aqui nesse conselho a contratação da Fundepes, tá certo, da nossa fundação, para desenvolvermos, tá certo, os projetos de pesquisa na área de ensino, extensão, inovação, tá certo, a contratação pelo Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, da rede EBC, agora a rede HU Brasil, né? Então, nós contratamos em março e, pelo regulamento, essa contratação, professor Eliane, precisa ser renovada anualmente. Então, nós completamos um ano agora em março e, por isso que esse documento já foi aprovado de referendo. Eu conversei com o professor Tonhula, ele entrou na pauta da reunião passada, mas não conseguimos discutir. E aí, ele é fundamental para todos nós, porque nós temos pesquisas em curso, já temos aí um projeto de pesquisa rodando, além das pesquisas acadêmicas que acontecem por lá. Esse processo, ele tramitou... Pode desligar essa caixa. Bom, como eu estava falando, esse processo ele nasceu lá em dezembro de 2024, numa reunião do Conselho da Fundepes. Na sequência, ele voltou para o Hospital Universitário. Então, a gerência administrativa, liderada pelo professor Anderson Dantas, é quem dá todo o suporte, Rodolfo, professor Eliane de grupo. Então, isso foi tratado com todo cuidado, através da GAD, da Fundepes, e a gerência de ensino e pesquisa, que
eu estou na liderança, ela acompanha isso muito de perto, porque é a principal interessada. Então, é um processo natural, tá certo? Do ponto de vista das contratações que a gente faz aqui via Fundebs, toda ela baseada na legislação, passa por todos os setores, pelo jurídico da EBSER, né, antes a Conju e outros setores, da Fundebs também, e é basicamente isso, não tem mais nada a acrescentar, então não sei se o professor antes quer completar algum detalhe, mas é um processo natural, e já a partir dessa resolução que o professor Tonholo encaminhou a de referendo, a Fundeb já encaminhou para o MCTI, lá em Brasília, tá certo? Então é só isso, professora Eliane, muito obrigado pelo espaço. Anderson, por favor, complementando o ponto. É só para esclarecer que se trata do apoiamento da Fundebs, né? A gente tem que fazer a renovação e que vai permitir que o hospital universitário possa conduzir agora pesquisas clínicas. Tá? Então, isso é um fato muito importante porque torna o nosso hospital um hospital diferenciado, chegando agora ao nivelamento dos maiores hospitais federais do país, né? Em discussão, por favor, conselheiro João. Aí, ó. Funcionou. Foi só ligar o microfone aí que ele funcionou lá. Primeiro, eu queria registrar, né, os parabéns ao professor Amaury, à gerência de ensino e pesquisa do Hospital Universitário, pelo Centro de Pesquisa Clínica. E aí, Anderson, dizer que o hospital ele já desenvolve, né, pesquisa clínica. Acho que na sua fala talvez tenha sido o meu entendimento de que a gente precisaria aprovar a Fundebs para fazer as pesquisas clínicas. Na verdade, a gente precisa de dinheiro, de recurso. A Fundebs é um dos caminhos, né? Mas existem outros caminhos a partir de outros editais, enfim. E aí, parabenizar a gestão do Hospital Universitário pela capacidade, pela ampliação da capacidade de realização de pesquisas clínicas. Dizer que a gente faz pesquisa clínica no HU há algum tempo já, ainda em condições precárias, mas que agora a gente tem a possibilidade infraestrutural de realizar essas pesquisas com mais qualidade, e a aprovação da parceria, né, da colaboração com a Fundebs vai viabilizar ainda mais a captação de recursos e a execução de pesquisas comprometidas com a saúde da população alagoana, né, e não só da população alagoana, mas com a saúde mundial, porque estudos clínicos são estudos de maior evidência científica e tudo que a gente produz aqui reverbera para Maceió, para Alagoas, para o Brasil e para todo mundo. Então, parabéns, e era só esse registro mesmo que eu queria fazer da fala, e já apoiando a aprovação. Mais uma vez, bom dia. Eu queria colocar aqui, professor Amaury, professor Anderson, a importância que tem o Hospital Universitário na sociedade alagoana, na sociedade brasileira, em Maceió, porque a gente sabe, eu sou defensora da pesquisa, acredito que a pesquisa ela é imprescindível na sociedade e o hospital ele tem esse papel importante nesse processo. E não tem como a gente não apoiar um projeto nessa linha, né, de pesquisa, pela importância que o Hospital Universitário tem. Então, assim, eu trabalhei no Hospital Universitário há 17 anos e o hospital sempre vai ser a minha defesa, porque eu saí do HU, mas o HU não saiu de mim. E aí eu acho que a importância que ele tem é para que a gente possa, de fato, apoiar, né, o trabalho que é imprescindível para a sociedade alagoana, porque sem pesquisa a gente não vive, né? E a pesquisa ela é muito importante e o HU tem que abraçar, sim. E todo o meu apoio também a esse tema que a gente tem que
só agradecer em nome do povo brasileiro e do povo alagoano, né? É isso, eu queria só enfatizar que quando eu li o projeto, né, que a gente recebeu, o material, a gente vê que, de fato, não tem como a gente não apoiar a pesquisa, né, Matheus? Não tem como. E a gente sabe que na sociedade que a gente vive, a gente tem muitos gargalos. E a pesquisa não pode parar. Era isso. Conselheira Risoni. Da nossa alegria de poder colaborar nesse processo, tá certo? O Hospital Universitário ele é 100% SUS, tá certo? E os projetos de pesquisa que estão rodando lá, Risonilda, para nossa alegria, são financiados pelo Ministério da Saúde. Então, o primeiro projeto é multicêntrico, João, uma rede aí de hospitais federais, eu acho que é a TACAP, testagem de uma pílula para pacientes com as minhas características, acima de 60 anos, né? IMC alto, mas graças a Deus ainda com a pressão em dia. Então, basicamente, são os pacientes já referenciados, que já estão no HU, não tem impacto, Risonilda, para assistência, esse é um dos projetos. O outro é Promoter, João, que é lá do Hospital Moinho dos Ventos, lá de Porto Alegre, também multicentro, são pesquisas SUS, financiadas pelo Ministério da Saúde, tá certo? Então, pesquisa, o momento oportuno, não poderia ter forma melhor de aprender a fazer, tá certo? Então, essas pesquisas, é tudo que você falou, elas geram um impacto muito grande diretamente para a assistência, tá? E geram dividendos, né, as produções acadêmicas. Então, assim, o João não teve tempo de falar, mas nós temos 9 projetos PPSUS, né, João, rodando dentro do HU, e agora, professora Eliane, nós tivemos recentemente um mega edital financiado pela CAPES, pelo Ministério da Saúde, e o outro setor que eu esqueci agora, 75 milhões, então 19 propostas serão aprovadas para o Nordeste. E do HU, da UFAL, nós temos 7 propostas aprovadas, 2 da FANUTA, do professor João, do professor Haroldo, 2 do CBS, eu acho que mais uma da FAMED, das outras eu não lembro agora, mas assim, um orgulho para a gente. Então nós temos chance, João, de ter aí a maioria das propostas do Nordeste, tá certo? Então, muito interessante para a gente, então eu acho que é o HU, que é o maior equipamento da universidade, colaborando com o sistema SUS e com a pesquisa de uma forma geral. Então, as pesquisas estão chegando com todo esse cuidado, sem sacrificar a assistência, tá certo? Tudo isso existe um comitê interno que avalia com todo cuidado, mas está sendo feito aí com apoio da comunidade, especialmente da área de saúde. Muito obrigado, professora. É só um minuto mesmo, professora, muito rápido. É só para a gente não esquecer, sabe, Amaury, Anderson, hoje são vocês que estão lá, mas depois outras pessoas. Quando a gente faz uma parceria dessa natureza para captação de recurso, a gente não pode nunca abrir mão dos conflitos de interesse e da ética em pesquisa. E aí eu acho que é importante reforçar isso na ata e em algum momento lá no setor do hospital universitário, porque os seres humanos eles são falhos por natureza. E quando você tem a possibilidade de grandes empresas financiarem produtos de interesses dela e não de interesse do ser humano, às vezes a gente cai nessas armadilhas e a gente não pode, a gente precisa estar atento. É só essa fala, professora Eliane, só essa complementação para que a gente mantenha sempre a vigilância na ética em pesquisa e nos conflitos de interesse para a execução de pesquisa clínica no nosso hospital, em defesa do SUS. Obrigado. Obrigada, professor João. Melina, por favor, tu anota para complementar na ata, né? Não tendo mais inscritos, vamos deliberar. Então, conselheiros em deliberação, os conselheiros favoráveis à homologação da resolução 57, por favor, levantem. Vamos fazer para o, né? Pronto. Os contrários. Abstenção. Então, aprovado por unanimidade. Ok, a próxima. Antes da gente ir para o próximo ponto de pauta, ou para a próxima resolução, homologação, eu tenho só um informe, pessoal.
Em relação às atas que eu vou passar agora para vocês, vai ter uma lista na frente. Como a gente nunca mais teve reunião presencial, as atas são as aprovadas em reuniões remotas. E aí, quem tiver o nome nessa lista, é a lista de frequência da reunião, que foi aprovada essas atas. Então, se seu nome estiver na lista, você pode assinar a ata, tá certo? Agora, se não tiver, você não estava presente na reunião, então, aí vocês não estavam na aprovação. São algumas atas, tá? Umas 5 ou 6. Eu vou estar passando. Oi, professora. Sim, se o seu suplente, isso. Pode. Bom, obrigada. Próxima resolução, a resolução 58. Só um instante. Projetar. Essa resolução tornou sem efeito a resolução 56 e aprovou a de referendo às normas gerais do processo de escolha dos dirigentes das unidades acadêmicas, campo fora de sede e unidades de ensino da UFAL para o quadriênio 2026-2030. Acho que o João Paulo vai se pronunciar. Bom dia a todos e todas, conselheiros e conselheiras. Esse é um texto que foi basicamente replicado da última eleição passada, né? Não houve, pelo menos no registro de discordâncias, enfim, quanto à metodologia colocada então, sendo feita a adequação de datas para o nosso período corrente. É uma resolução que foi encaminhada de referendo, né? Já anunciada assim na sessão anterior do Consune, porque não houve tempo suficiente para o esgotamento da pauta naquela ocasião. Uma vez emitida a resolução, nós recebemos contatos no gabinete das direções de unidade acadêmica pedindo um prazo adicional para que pudesse consolidar suas comissões locais, e foi feito esse ajuste na sequência, né, para viabilizar esse trâmite no âmbito das unidades acadêmicas. E, enfim, desde então não recebemos mais nenhum outro retorno, e fica o texto para a deliberação da plenária. Só fazendo uma ressalva, especificamente quanto a unidades de ensino, né, que foi feita uma adequação para atender recomendações da Procuradoria Federal da UFAL e do Ministério Público Federal, que atuou nesse ponto em especial recentemente. Tá? Em discussão? Bom, não tendo manifestações, Melina, vamos deliberar a pauta. Em deliberação, os conselheiros favoráveis à homologação da resolução. Só um minuto, Melina. Professor Tiago, diretor do Sertão. O professor tem que falar no microfone. Oi, bom dia. Bom dia a todas as pessoas. Não, só uma observação, porque se há uma possibilidade de uma alteração, só em relação a essa palavra aqui, que tem coordenação de unidade de ensino fora de sede, se pudesse coordenação de unidade de ensino fora de sede, porque eu falo isso, porque a unidade de Santana de Ipanema, ela dispõe de 2 coordenações de unidade, uma geral e uma acadêmica, na unidade de Santana de Ipanema. E como isso também está se voltando para a consulta às coordenações de unidade dos campi fora de sede, há essa especificidade em relação à coordenação da unidade de Santana de Ipanema. Professor Tiago, eu vi isso, mas aí eu discordo. Por quê? Porque as coordenações elas não estão regimentadas no regimento dos campi fora de existe apenas uma. A partir do momento. Tá? E aí, a partir do momento que os campi fora de sede aprovarem os seus regimentos e que neles constem as coordenações, aí sim passaria a ter as 2. Mas aí, dentro do CIORG, a gente só consiga visualizar uma. Mas aí as 2 têm funções gratificadas. Aí, mais uma vez, a gente volta
tá entendendo, para algo que sempre debatemos aqui, que é a falta de normativo dos campos fora de sede. Tá? Porque, assim, não dá, por exemplo, para um camp ter 2 coordenações numa unidade e o outro só tem uma. Tá entendendo? Então, assim, ou normatiza ou normatiza. Tá entendendo, João Paulo? Só uma questão de ordem mesmo, só para frisar um aspecto que a professora Eliane destacou, a gente tem um déficit normativo aqui na universidade, no que diz respeito a esses detalhes. E aí eu falava com o professor Tiago há pouco, né, no sentido de se fazer por analogia, por espelhamento ao que acontece com as direções de camp fora de sede em si, que são as duas, direção geral e acadêmica, que a eleição ocorre no mesma ocasião, né? Inclusive, se salvo engano, compõe a mesma chapa, né? Por que não o selo também nas unidades de ensino fora de sede? Mas, olha, João, eu entendo que pode ser feito por analogia, agora que pode ser questionável a qualquer momento pelo MPF, pode. Recomendando que a universidade tenha essa regra propriamente dita. Tá entendendo? Aí, assim, a minha preocupação é a gente tratar de todas as especificidades no mesmo processo eleitoral, mesmo as especificidades para unidades que, em tese, deveriam ter o mesmo tratamento normativo, né? Não que não possa sê-lo no momento adequado nos seus regimentos, mas como a gente está tratando do processo eleitoral em si, e a intenção, creio eu, seja de uniformizar, né, essas temáticas, eu acho que a formatação que está colocada seria um caminho, né, sem excluir outros mais adiante. Até porque esse tema em especial, ele não é debatido pelos órgãos de controle ainda. O que há debate é sobre o perfil para ocupação da posição de coordenação geral do campus, que é o que foi abordado pelo Ministério Público e pela Procuradoria Federal na AGU, e dos quais vieram a recomendação que está inscrita no artigo 7º, acho que inciso 1º, que trata do perfil para a gestão da unidade de ensino. Conselheiro Clinton, depois Matheus. Bom dia, gente, tudo bem? Então, é muito engraçado que já é o 3º mandato que eu estou aqui no Consune, e é o 3º mandato que a gente se depara com a mesma problemática, a falta de regramento dos campos fora de sede. E isso é de muita estranheza, porque o último campus que foi criado foi o campus do SECA, numa resolução de 2019, onde inclusive foi mandado uma RCO para aqui para o Consune, informando da construção do GT de trabalho que cuidaria do Estatuto do Campus. Mas, pelo que eu vejo, o único que ainda se adiantou foi o campus de Arapiraca, com um regimento provisório, mas que também se estende para a unidade o campus do Sertão, e que também é um exemplo do nosso próprio campus, lá no SECA, né? E sempre a gente se depara com a mesma problemática, como o que está acontecendo agora com o processo eleitoral, né? A falta de regramento no que isso implica, no que não implica. Quando é uma coisa muito simples e fácil. Determina um grupo de trabalho, os campos, faz o seu regimento, e até porque, como eu havia até falado anteriormente, em uma das sessões aqui do Consune, a analogia ela tem limite. A gente não pode estar utilizando para tudo. Então, e acaba até os próprios campos ficando descobertos em algumas coisas internas, porque a analogia não se aplica diretamente a alguma especificidade de cada camp. Então, acho que a gente precisa parar de estar trazendo assuntos que são da seara de campus sempre para o Conselho Superior, quando o próprio campus poderia estar resolvendo isso. Acho que está na hora da gente começar a trabalhar, né? Um ano de intensivão aí para fazer esses regimentos acontecerem. Conselheiro, eu entendo sua fala. Agora, essa crítica final, eu repasso ela, né, frente ao que foi proposto com a alteração do regimento da universidade, que inseriu os campos fora de sede e que deu um prazo aos campos fora de sede de apresentarem seus regimentos. Ponto. Tá? Então, assim, a gente sabe que as pautas são extensas, são longas aqui no Conselho, e acaba que muitas vezes a gente tem que debater uma série de coisas. Então, assim, regramento de unidade educacional fora de sede, pela portaria 40 do Ministério da Educação, é uma estrutura que ela é vinculada diretamente à sede do campus fora de sede. Então, o que é vinculado a esse conselho é o campus fora de sede.
Então, a unidade ela é uma estrutura interna do campus. Então, quem vai definir quantos coordenadores tem, né, quem vai definir como ela vai funcionar e suas atribuições é o campus. Tá? Por favor, Matheus. Primeiro, bom, acho que no texto nós temos unidade de ensino. É uma reivindicação de que seja, até como já está disposto, que seja unidade educacional. Mas, para além disso, reforçando o que o Clinton trouxe, hoje, na prática, pelo menos da ciência da representação estudantil, com o conselho, mesmo que provisório, funcionando, com o regimento, mesmo provisório, funcionando, nós temos apenas o campus Arapiraca. Participei do grupo de trabalho da atualização do estatuto e do regimento da universidade, e aí nós temos alguns pontos que precisam ser discutidos, inclusive quando se trata da representação das unidades educacionais, dos conselhos de campo fora de sede. Porque, na prática, nós temos a unidade educacional de Penedo, a unidade educacional de Palmeira dos Índios, Viçosa e Santana do Ipanema, que muitas vezes, até em quantitativo de servidores, quantitativo de discentes, tem um quantitativo maior do que unidades acadêmicas dentro do campus Acer Simões. E do ponto de vista da representação estudantil, já é algo pacificado que, em virtude de um estatuinte, enfim, numa reformulação da estrutura da universidade, essas representações deveriam ter também assentos no conselho universitário, já que também as têm as unidades acadêmicas. Se as unidades educacionais não vão ter assento aqui, que também não as tenham as unidades acadêmicas, né? Porque vamos considerar que, na prática, as unidades educacionais, a não ser do ponto de vista da interiorização da universidade, acabam sendo tratadas, sim, como uma unidade à parte, onde a coordenação acaba representando ali grande parte das demandas daquele espaço. Então, primeiro, esse elemento. Por isso que a gente acha importante, inclusive, uma delimitação um pouco melhor, né, já que está existindo essa questão, sobre as eleições das coordenações das unidades educacionais. Acho que, paralelamente a esses dois pontos, né, da retificação de ensino pré-educacional e a questão da estrutura, eu acho que foi discutido a necessidade da aprovação dos regimentos internos, foi discutido a necessidade da regulamentação deles a partir desse conselho, e não só nesse sentido, mas em muitos outros, acaba que é, muitas vezes, única e exclusivamente, a representação estudantil nesses espaços que tem impulsionado que essas coisas avancem aqui, como foi com o estatuto, com a política de prevenção ao assédio e com outras coisas que chegam nesse conselho, e se a gente não fica em cima, realmente não tem avançado. Então é importante, já que enquanto diretores de unidade acadêmica, servidores que ocupam a maior parte deste conselho, inclusive, que não fique essa dependência de que a representação estudantil fique em cima para que as coisas de fato avancem, né? Inclusive tratando-se especificamente dos prazos. Conselheira Risonilda, Aguinaldo está pedindo esclarecimento, questão de ordem, João Paulo. Bom dia, só uma questão de ordem. O nosso ponto de pauta é a resolução que trata do processo eleitoral. Há uma série de debates, me parece, que se colocam paralelos, que buscam resgatar esse déficit normativo do ponto de vista de regimentos e tudo mais. E aí, só para buscando orientar melhor o debate, existe uma instrução normativa, enfim, que foi até apresentada aqui no Conselho sobre a questão de estruturas organizacionais, existe comissão instituída para isso. Acho que é válido que, paralelamente, as entidades que têm interesse nos seus segmentos façam essa provocação nos campi para que esse debate possa avançar, mas existem outras estruturas já colocadas e que estão trabalhando em paralelo, comissões, instrução normativa, para que isso possa vir ao Conselho e seja votado no momento adequado, né? Eu acho que a gente minha preocupação é a gente fugir um pouco da pauta e não conseguir avançar. Conselheiro Aguinaldo, em seguida, Risonilda, porque foi questão de ordem e esclarecimento. Porque os campos do interior, os campos fora de sede, eles já têm os seus conselhos provisórios, todos eles, né? Pelo que eu sei, o Campo do Sertão tem um conselho provisório, sim, desde 2011. Nós temos, sim, esse conselho e ele tem todas as regras. É claro que, por não ter um regimento, a gente aprova em ata. Então, por exemplo, a unidade de Santana, ela tem representantes no conselho do Campo do Sertão.
Eu acredito que o SEC é semelhante também, e Arapiraca também. Então, o fato de que você não tem um conselheiro na unidade de Santana, mas você tem os colegiados que eles estão inseridos no conselho do campus. Uma evolução seria você ter conselho também nessas unidades, né? Seria uma evolução aí, já tem regras, né, para você ter unidades aí, pós-graduação, etc. Mas que funciona assim, tá certo, e as coisas são deliberadas por 70-30, como esse conselho aqui, viu? Obrigado. Conselheira Risonilda. Quero contribuir no debate dizendo o seguinte: o João fez uma fala que eu quero voltar a falar. Ele disse assim: ainda não fomos pelo Ministério Público. Ainda não fomos. Mas a gente pode ser. Então, assim, a gente sabe que na administração pública a gente trabalha com o princípio da legalidade. Ele tem que ser enfático nos atos administrativos. E aí a gente não pode, nós somos uma autarquia de referência social. E a gente não pode trabalhar dentro da universidade como amadores. E aí eu coloco essa reflexão porque a gente precisa, de fato, normatizar os atos administrativos. E que a gente vai cobrar, né, Flávio, o nosso de remoção aqui. A gente vai trazer aqui para a gente poder normatizar isso aí. Então, a gente não pode continuar fazendo os atos sem as normativas necessárias, João, para que a gente possa ter tranquilidade nos atos administrativos. E aí eu acho que não está fugindo, os debates que estão vindo para cá agora não está fugindo do tema. Ele está sendo reflexivos, né? Mas que a gente para que a gente fique atento ao que nós estamos querendo aqui no Conselho, né? E eu acho que é pertinente, sim, o que Matheus, o que Clinton falou, o que os professores colocaram aqui, porque a gente precisa, de fato, avançar. E aí são atos normativos que a gente tem que vencer aqui nesse Conselho para que a gente não possa ser pego de surpresa pelos órgãos de controle e fiscalizador. E aí, só a título de esclarecimento, bom, nós temos uma regulamentação que regulamenta que os conselhos de camp terão indicações feitas pelo Diretório Central dos Estudantes. Se o conselho provisório do campus está funcionando, pelo menos da nossa parte, a gente não fez indicação desde que a gente assumiu num período de 1 ano e meio. Então, considerando que o mandato desses conselhos são de 1 ano, e nós não fizemos indicação nesse período, porque também não fomos provocados, não achamos regimento, né, pelo menos na página da universidade, a representação que está lá não foi feita por nós. Então, assim, pontuar isso, e secundariamente, como reforcei no início, nas direções de unidade acadêmica, nas direções de campo fora de sede, hoje nós temos uma regulamentação, precisamos buscar a entidade para que nós possamos fazer a indicação, assim como assim é feito com a do FAO, Sintufal, sucessivamente. É só isso. Obrigada, Matheus, pelas colocações de Risonilda, Aguinaldo, Tiago, João. Eu acho que Clinton, eu acho que esse é um debate que ele não pode fugir desse espaço, né? Ele tem que ser feito aqui, mesmo considerando tantas coisas que a contemporaneidade está exigindo da gente. Tá? Então, peço a Melina que conste em ata. No entanto, a gente está com uma pauta aqui que trata-se do processo de escolha e estamos com uma dúvida, né, com um posicionamento trazido pelos diretores do campus do Sertão com relação às coordenações ou à coordenação de unidade. Tá? E aí, professor Tiago, como eu fui do campus Arapiraca durante muito tempo, eu penso que tanto o SECA quanto o Arapiraca segue o modelo de apenas uma coordenação, o Sertão, por analogia, acompanha, tá? A unidade Santana do Ipanema. E aí, a posteriori, o senhor faz o questionamento ao gabinete do reitor para que se posicione, para que não fuja, tá, da situação, porque nós temos 2 grandes campi que adotam apenas uma coordenação de unidade, tá? Então, assim, um campus que já é regulamentado praticamente com o regimento provisório, que é Arapiraca, ele não sinaliza 2 coordenações, ele sinaliza apenas uma. Então, por analogia, a gente segue Arapiraca. Mas, nesse caso, a autonomia do Campo Sertão não é retirada nesse sentido? Porque essas coordenações, elas já existem há um bom tempo. Não é tirada, professor Tiago, porque, assim, não tem documento hoje,
dentro da instituição que sinalize a criação das duas. Isso ficou no âmbito do campus. Então, assim, estamos hoje com a temática de um documento para aprovarmos. Vamos aprovar o documento, obviamente, que é a resolução, e que o questionamento o senhor pode fazer a posteriori, quanto à situação do campus do Sertão. Tá? Porque, assim, duas grandes estruturas seguem o modelo de apenas uma coordenação de unidade. Eu não estou dizendo que o que o campus do Sertão fez está certo ou está errado, não. Eu estou falando apenas que não há norma legal hoje, está entendendo, sinalizada para a gestão da universidade, da criação de mais uma coordenação para a unidade de Santana do Ipanema. Entendeu? Só para reforçar, professora, o seu posicionamento, o Conselho, o Consune, ele aprovou a resolução 2009-2020, que faz um retrato da estrutura administrativa da universidade. E lá já consta a figura da gestão da unidade de campus, né? No caso 1, como a professora colocou. Né? Então, assim, esse é um assunto que já passou pelo Consune, aí na fala de falta regra, não tem regra. O Consune já estabeleceu essa regra, inclusive, né? Está posta aí. Não sei se, talvez por uma questão de prática na ponta, mas, enfim, é uma coisa que já está colocada pelo Consune anteriormente. Professora? Pois não, professor Gustavo. Muito rapidamente, só seguindo a sugestão da senhora, dada a importância da resolução, o curto dos prazos, eu sugeriria que fosse aprovada, é uma questão menor, inclusive porque poderia ser um ad referendum depois corrigindo, claro, caso se encontre algum problema jurídico posteriormente. Então, acho que não é uma questão que afeta a aprovação momentânea. A estrutura do documento, né? E aí cabe, acho que assim que o senhor chegar no campus, já encaminhar o documento fazendo esse questionamento ao gabinete do reitor, quanto à situação, e aí bote a ata do conselho que deliberou para a criação de mais uma coordenação na unidade de Santana de Ipanema, para que o gabinete delibere. E aí segue os trâmites da resolução. Beleza? Pode ser dessa forma? Mais algum questionamento? Podemos deliberar, Melina? Então, regime de deliberação, os conselheiros favoráveis à homologação da resolução 58 de 2026. Ok, por contrários. Abstenção. Então, aprovada por unanimidade. Professora Eliane, queria só registrar... Pois não, professor João. O sorriso de felicidade de Melina, vendo os crachás levantados. Obrigada, Melina. Próximo ponto. E aí, professor Tiago, o senhor já manda o processo com a cópia da ata do conselho, viu? Para a gente deliberar no gabinete. Próximo ponto é o processo de designação da coordenação da área no âmbito do PIBID. Acho que a professora Francine, né? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria, né, de expressar minha profunda gratidão aqui ao Conselho, que me deu essa oportunidade de participar da coordenação de gestão do PIBID, que é um programa, né, extremamente importante para a nossa universidade. E foi uma gestão com muito compromisso, responsabilidade e dedicação a esse programa. E precisei me afastar, né, do programa para assumir outra contribuição dentro da UFAL, agora na Pró-Reitoria de Graduação, dentro da SECAP. E conduzir o PIBID da UFAL é um desafio muito grande. Nós temos 31 subprojetos em todos os campos, né? Aqui o AC Simões, Arapiraca e Sertão. Nós temos um total de 744 bolsistas das licenciaturas da UFAL
E é uma tarefa de grande complexidade e enorme relevância, né, que exige muita sensibilidade, organização, diálogo e compromisso com a educação pública e com a formação de professores. Por isso, eu registro aqui o meu sincero agradecimento pela oportunidade desse trabalho realizado e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui hoje para indicar o nome da professora Cristiane Todaro, ou Toscano, Cristiane Toscano, para assumir essa coordenação diária de gestão de processos educacionais. A professora Cristiane Toscano é professora associada do Instituto de Educação Física e Esporte, e ela atua na coordenação de vários cursos relacionados à formação de professores para a educação básica. Ela já tem experiência em outras edições como orientadora do programa de residência pedagógica, né, durante mais de uma edição, nas edições passadas. E nós temos certeza que, somado ao trabalho que ela realiza, né, desenvolve em temáticas relacionadas à inclusão, certamente fortalecerá ainda mais as ações do PIBID aqui na nossa instituição. Então, nós temos convicção que esta nova etapa será conduzida com competência, sensibilidade e compromisso, dando continuidade, né, ao importante trabalho que já vem sendo construído ao longo de todos esses anos. E aí, eu peço, inclusive, desculpas, porque a professora Cristiane ela estava presente na reunião anterior e ficou aguardando, né, o ponto para poder se apresentar. Está difícil, né? Mas hoje está complicado. Mas, nesse momento, está acontecendo a reunião institucional do PIBID. Será que é melhor? Bom, gente, nesse momento está acontecendo a reunião institucional do PIBID com todos os 31 coordenadores, né, dos subprojetos, e ela está nessa discussão do planejamento de novas ações que serão desenvolvidas no programa e não pôde estar presente aqui hoje, né? Então, eu peço a esse conselho que acolha a professora Cristiane Toscano, que é uma pessoa, né, de muita responsabilidade e compromisso com tudo que faz, e, ao mesmo tempo, né, nós expressamos o nosso apoio como PIBID, como Prograde, e também já desejo, né, os melhores votos de êxito para a professora Cristiane nessa nova missão. Então é isso, muito obrigada. Professora, bom dia a todos e todas, né, inicialmente. Assim, torço, né, assim, acredito nas palavras que a senhora trouxe em referência à professora Cristiane. Torço que ela consiga conduzir da melhor forma o PIBID, que eu fui aluno PIBID, não aqui da UFAL, fui do IFAL, enquanto eu fazia licenciatura em letras lá, eu fui aluno PIBID e sei da importância desse programa, né? Um programa essencial, ainda mais para como é que diz, os alunos que têm dificuldade de se manter na instituição, na universidade. E assim, sabendo da importância do PIBID e a seriedade que a senhora falou em relação à professora Cristina, só posso referendar e desejar que ela faça um ótimo trabalho e que continue a conduzir esse programa tão importante da melhor maneira possível. Posso só dar um esclarecimento, professora? Nós temos um coordenador institucional, eu esqueci de relembrar, né, que é o professor Adelmo, de Arapiraca, e nós temos 2 coordenadores de gestão, que é o professor Fábio Boia, né, no interior, e eu que estava aqui no campus AC Simões e serei substituída, se vocês concordarem, né, pela professora Cristiane.
Então, são 3 pessoas, né, juntas, conduzindo aí os 31 subprojetos e 744 bolsistas. É só uma fala rápida, né, para ratificar aí as falas positivas quanto à indicação. A professora Cristiane tem feito um trabalho muito bonito, com ações voltadas para o campo da inclusão, né, sobretudo de estudantes do espectro autista. Tem promovido um trabalho belíssimo com o pessoal do CapTV, com várias crianças que passaram por letramento motor, enfim, uma situação muito peculiar e um resultado fantástico que tem sido, inclusive, reconhecido pelo Ministério da Educação nas ações que têm sido capitaneadas e captadas através do trabalho da professora Cristiane. Então, acho que é um ganho tremendo tê-la nessa posição aqui hoje, ratificada pelo Consune. Bom dia a todos e todas os conselheiros e conselheiras. Bom dia, professora Eliane. Também reforçar aqui o nosso apreço pelo nome da professora Cristiane. Eu acho que a posição dela também agrega a experiência que ela traz dos projetos de extensão, né? O PIBID é um programa que tem na sua coluna vertebral a pesquisação como um eixo importante, e a experiência eu já ia dizendo Cristina, que a Cristiane tem no campo da extensão vai fortalecer muito esse item, que é um item tão importante na própria formação dos nossos estudantes e na contribuição que a universidade pode trazer na educação básica, e penso que é um nome muito bom, e parabéns pela escolha. Em deliberação, os favoráveis ao... Certo. Ok, pessoal, os contrários? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Obrigada. O terceiro ponto, né, de pauta é o processo que diz respeito à solicitação da revisão da Resolução 63A de 2009 do Consune. Essa resolução, ela disciplina a realização de eventos no âmbito dos espaços físicos da UFAL e a formação do grupo de trabalho. Acredito que o DCE solicitou esse processo. Bom dia mais uma vez. Vou fazer uma sessão compartilhada aqui com o Matheus, já que quando a gente ainda estava quanto gestão do DCE, a gente viu a necessidade de fazer essa revisão do texto, né, dessa minuta, até pelo fato de ela não estar incorporada, o SIC não está incorporado a esse texto. Aí a gente, quando solicitou a revisão da resolução, a gente solicitou que houvesse um grupo de trabalho para discutir sobre isso, né, com a presença dos docentes, dos técnicos e nossa, quanto representantes estudantis, mas a gente também se adiantou em relação a isso, já com um projeto de minuta para trazer para cá, que aí eu vou deixar à disposição do Matheus para ele explicar de forma mais qualificada, mas que de antemão essa revisão serve basicamente para que a gente consiga trazer um regramento e consiga trazer também segurança para nós que construímos a universidade de todos os segmentos, que em algum momento a gente precise fazer algum evento, congresso, a gente esteja amparado em diretrizes específicas que nos dê algum aporte, né, para que o evento aconteça dentro da universidade e não acabe a gente tendo que recorrer a sempre instâncias superiores para que determinadas ações aconteçam. Bom, primeiro, queria destacar que nós somos uma das poucas universidades federais do país que ainda não tem uma regulamentação mais detalhada quanto o uso de espaços físicos dentro da universidade para eventos. Nós dizemos, o espaço que tem é esse, solicite ao gabinete da reitoria que vamos avaliar se pode usar ou não. Ponto. Na prática é isso. Enquanto outras universidades vão além para definir tipos de eventos para serem autorizados ou não,
de que forma esses eventos podem acontecer, os protocolos para que eles aconteçam. Para além da resolução, que está desatualizada, nós tínhamos um protocolo elaborado pela CINFRA, agora PROINFRA, para fazer as solicitações aos espaços mais gerais da universidade, fazendo solicitação direto à PROINFRA e, quando respectiva alguma unidade acadêmica, diretamente à direção da unidade acadêmica. Acredito que daqui vai sair a comissão para trabalhar, mas nós já temos um documento de minuta preparado com base nas minutas feitas pela Universidade Federal de Santa Catarina, da Federal de Pernambuco, da Universidade de Brasília, que tem regulamentações, porque inclusive são universidades que acabam recebendo eventos de maior porte, né? Aqui na UFPE, diversos eventos culturais acontecem, na UNB, diversos congressos políticos têm a UNB como sede, e nós separamos aqui, primeiro, a partir de conceitos, né, de que eventos aconteceriam, discriminamos atividades festivais de cultura ou lazer, eventos de maior porte, eventos acadêmicos, e que, dentro desses conceitos, a gente tem a necessidade de que cada um identifique uma comissão organizadora e apresente um plano de execução. Que aí, enfim, no documento a gente descreve como é que tem que ser esse plano de execução, como deve ser apresentada essa comissão organizadora. Delimita também quem pode fazer a solicitação de atividades festivas, culturais, de lazer e eventos dentro da universidade, para além das direções de unidade acadêmica e coordenações, até porque temos a DUFAL, temos o Sintufal. É prática do movimento estudantil também reservar esses espaços toda aquela horário e não somente nelas, e que, a partir disso, a gente delimite, né, atividades universitárias até um quantitativo de público, por um período de tempo, e a gente tem um parâmetro de como a universidade consegue se adaptar para esses espaços. Em mais de um momento, quando a gente discutiu a questão de segurança, as festas foram colocadas como uma questão problemática. Quando em muitas universidades, as festas são inclusive um tema pacificado justamente pela regulamentação. Então, tanto do ponto de vista de como a segurança se comporta durante esses espaços da festa, e de como a gente tem, da estrutura da universidade, em alguma medida, o espaço para realmente executar o evento, o indicativo de onde a gente deve procurar para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Tanto de controle de acesso a outros fatores que garantem que a coisa aconteça da melhor forma possível. Enfim, eu acredito que é um avanço para a universidade, considerando que esse é um tema, sempre é um tema polêmico. Acredito que, para além disso, tranquilizará algumas unidades acadêmicas quanto à destinação de gerenciamento dos espaços, né? Porque aí as unidades acadêmicas direcionarão, aqui a gente delimita os espaços que normalmente existem para reserva de cada unidade acadêmica, de algum evento que é realizado, seja de espaços abertos, seja dos auditórios, e aí, para isso, a gente também acha importante que a comissão exista para indicar outros espaços que não estejam mapeados pela essa minuta inicial, e acredito que, para além dessa questão do espaço, para além da questão das festas, da questão da segurança, nos dá um parâmetro de um protocolo que a gente deve seguir, tanto para que essas festas aconteçam, como no caso de alguma eventual situação de insegurança. Eu acho outro ponto que é pacificado, é que, bom, nós não temos mais hoje no regimento a proibição ao consumo de álcool dentro da universidade, porque nós éramos uma das poucas universidades que ainda mantinham essa proibição. Estamos, inclusive, desenvolvendo discussão sobre isso no Estatuto do Estudante. Mas, paralelamente a isso, a gente sabe que tem a venda de produtos alcoólicos nas festas, independente de ser organizada ou não, por estudantes, sendo proibido ou não. O que a gente propõe é a regulamentação desse processo. Então, será informado à gestão o que está sendo vendido, como está sendo vendido e quem é o responsável pela venda. Pela regulamentação que já existe em outras universidades, que não vem qualquer tipo de problema nisso. Então, assim, não é nada absurdo o que estamos apresentando. É realmente o mínimo do mínimo que existe em outras universidades para garantir a universidade não somente como espaço acadêmico de ensino, mas também um espaço cultural de lazer para a comunidade acadêmica e para a comunidade do entorno.
e que não nos fecha aqui dentro do espaço acadêmico como aqueles únicos que poderiam usar o espaço. Mas assim como outras universidades que têm festivais, que têm grandes congressos, que a UFAL também possa passar a sediar esses espaços e esses eventos como uma universidade que é protagonista aqui regionalmente falando. No muito é isso, acho que a gente tem que discutir mais agora realmente a formação da comissão. Obrigada, Matheus. Eu peço aos conselheiros que estão no lanche que, por favor, a gente está em reunião ainda. Obrigada, Matheus, pela sua fala. E, assim, como a proposta do ponto é a criação do grupo para trabalhar a proposta de minuta, que bom que você já colocou vários pontos que são necessários para ser debatidos. Obviamente que a gente precisa de uma regra, a gente precisa de um regramento. A nossa universidade tem 65 anos, estamos vivendo em outros momentos em que é necessário termos os eventos acadêmicos, científicos, culturais, enfim, vários eventos na universidade, e não só as festas, né? As festas muitas vezes ocorrem numa proporcionalidade muito menor do que os eventos acadêmicos propriamente dito. Porém, a gente, de fato, não tem uma norma, a gente não tem um fluxo, né? Então, eu penso que a criação desse grupo de trabalho, tá? Ele será extremamente importante. Eu só peço aos conselheiros que forem fazer parte desse grupo, antes de eu abrir as inscrições para os conselheiros, é que tem uma temporalidade, eu já quero deixar uma temporalidade prevista para que apresentem a atualização dessa proposta, se acata a proposta que está vindo dos estudantes, se não acata a proposta, se quer colocar mais alguma coisa, para que a gente tenha, de fato, um regramento que possa ser vigente, porque não adianta criarmos um GT aqui, um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho levar 2, 3 anos para que venha com a proposta de resolução, sendo que os semestres não param, as caloradas não param, os eventos científicos não param, as aulas têm que continuar, então tudo isso precisa ser definido nesse documento. E aí, como proposição, Melina, eu já sugiro para esse grupo de trabalho, a Proinfra, a Proex e o NEABI. Abertas as inscrições para os conselheiros. Para o debate ou para se inscrever ao grupo? Não, para o debate. João, eu penso que a minuta, ela não está, a proposta de resolução, ela não está em debate. O que está em debate é a formação do GT, que vai trabalhar o documento que os alunos trouxeram agora, tá? Professor João está no GT, professor João, Matheus levantou, Clinton levantou, né? A Bi já está, viu, Danilo? Precisa não. Professora. Professor Vinícius, na comissão. Professora, indo até pela linha dele e da linha da senhora, eu acho que a gente pode apresentar para votação essa atualização na próxima sessão do Consune, porque já temos um projeto de minuta pré-definido, onde só vai ser revisto algumas coisas que seja necessário pelos membros da comissão. Olha, Clinton, eu não vou definir que o GT ele apresente, mas eu posso sugerir em ata que nas próximas reuniões esse GT já apresente a proposta de atualização. Ok, tá? Obrigado, professora. Mesmo porque a próxima reunião quem vai presidir é o nosso reitor. Então, estou presidindo essa, mas a próxima é ele, mas aí o GT a gente já deixa pronto. Então, Melina, você lê para mim quantas pessoas já estão inscritas no GT? Proinfra, Proex, NEABI, João, né, Araújo, Fanucci, Matheus, Clinton, Vinícius, professor Vinícius, da Prograde. É isso. Risonilda. Pronto. Então, fechado o grupo sobre a presidência da Proex. Vocês têm 90 dias para apresentar essa resolução junto ao Conselho. Tá? Próximo ponto de pauta, Melina.
Vai deliberar o GT, não, né? Só... É isso que a gente GT vai foi ver agora. formado, prazo já definido. Apresentação da proposta de minuta em 90 dias. Verifica o quórum para ver se a gente consegue avançar para os honoris causa, senão a gente passa para o ponto de pauta seguinte. Temos 36, né? Não, tá todo mundo aqui, eu reconheço que não tem, como não tem muito estudante. 36 pessoas. Não. 41. Tem alguém lá fora? Não. Foi não. Bom, não tendo quórum qualificado, passamos para o 5º ponto, que é o processo de minuta de resolução que institui o Regulamento Geral de Contratações da UFAL, que foi aprovada na Câmara Acadêmica. Aliás, na Câmara Administrativa. Por favor, José Edson. Bom dia a todos e todas. Então, é só passando algumas informações, né, importantes aos conselheiros, especialmente aos que não fazem parte da Câmara Administrativa. Esse documento, essa resolução, certo, mas posso continuar, né? Enquanto a Melina vai projetando, essa resolução trata do Regulamento Geral de Contratações da UFAL, inclui contratações de bens, serviços, obras e alienações. Ela nasceu de um trabalho coletivo de servidores que compõem os diferentes setores de compras e licitações da UFAL, né, nos campos fora de sede, incluindo o Campos de Sertão, Arapiraca, Seca, a equipe também houve representação da equipe de licitações da Proinfra e da Proginst, e essa resolução, essa minuta, né, que agora chega ao Consune, ela resulta do agrupamento de 3 outros normativos já existentes na universidade que estavam em vigor, a resolução 24 de 2021, que trata do plano de contratações anual, da elaboração do plano de contratações, a portaria 62 de 2020 da Proginst, que criou as comissões permanentes de materiais e equipamentos, e a resolução 69 de 2021, a portaria, 69 de 2021 da Proginst também, que criou a Comissão de Averiguação de Responsabilidades de Contratações. Então, essa resolução traz o conteúdo desses 3 normativos e positiva algumas experiências que têm sido vividas ao longo dos últimos anos nas contratações da UFAL, a exemplo do Fórum de Compras. Positiva essas experiências, essas vivências, essas práticas. Então, é uma resolução que pretende, que nasce já da prática, já de experiências que têm sido positivas e têm funcionado bem. E, além disso, enxuga, né, inclui num único documento todo o processo de contratações da universidade. Então, desde o planejamento, a execução, ao monitoramento, a avaliação das contratações, passando também por outros, incluindo também outros elementos nas contratações, incluindo, por exemplo, sustentabilidade, gestão de riscos, prevenção a fraudes, conluios, né? Enfim, então, a nossa proposta, a proposta da equipe que elaborou a minuta foi ter num único documento todas as informações sobre contratações da UFAL, todo o regramento de contratações. Então, a gente deixa de ter vários normativos de partes do processo de contratações, e a gente concentra tudo num único documento, né, dividido por capítulos, por temas. Ficou um documento consideravelmente extenso, né, para uma resolução, são 55 páginas, mas contém aí todo esse processo de contratações. A gente teve a discussão na Câmara Administrativa, foram incorporadas algumas melhorias no texto, e ele chega agora ao Consune depois de aprovado por unanimidade na Câmara Administrativa. Então, eu agradeço a atenção dos conselheiros, fico à disposição de esclarecimentos e de contribuições
eventualmente que eventualmente algum conselheiro queira fazer. Em discussão, a proposta de resolução. Fazer a leitura, professora, do relatório da Câmara? Sim, por favor. Bom, relatório número 1 de 2026 da Câmara Administrativa. A Câmara Administrativa, reunida no dia 31 de março de 2026, sob a presidência da professora Maria Cícera dos Santos Albuquerque e com a participação de 18 conselheiros efetivos, apreciou a matéria abaixo, o processo 6916, que trata da minuta de resolução que institui o Regulamento Geral de Contratações de Bens, Serviços, Obras e Alienações da UFAL. Então, trata-se de proposta de minuta de resolução construída coletivamente ao longo de vários meses por uma equipe técnica liderada pelo servidor José Edson e integrada por representantes de campi e setores de compras da universidade. A relatoria detalhada destacou que o documento consolida normativos anteriores e positiva práticas institucionais bem-sucedidas que já vinham sendo executadas na universidade, como o Fórum de Compras e Licitações, com o intuito de refletir a realidade operacional da instituição e não apenas conceitos teóricos. O regulamento, estruturado em capítulos, abrange integralmente o ciclo das contratações, contemplando o planejamento, a execução, o monitoramento e o pós-compras, além de instituir a Comissão de Controle Interno e Gestão de Riscos e estabelecer diretrizes para compras de inovação que colocam a UFAL na vanguarda nacional. Após um debate detalhado sobre o conteúdo da minuta, os conselheiros propuseram e aprovaram uma série de ajustes ao texto original para garantir sua plena conformidade legal e eficácia prática na rotina universitária. O encerramento da reunião foi marcado por manifestações de reconhecimento ao trabalho diligente da comissão elaboradora, ressaltando-se que a aprovação deste regulamento fortalece a transparência, a justiça e o crescimento mútuo de todos os setores da instituição. A presidência reafirmou que o trabalho coletivo resultou em um documento robusto, voltado para o fortalecimento e o aperfeiçoamento contínuo dos processos administrativos da universidade. Então, após a apreciação de todos os destaques e sugestões, a matéria foi encaminhada para a votação e aprovada aí por unanimidade de votos. Em discussão, conselheiro João Paulo. Só para fazer um registro de elogio ao trabalho feito por esses colegas, é um trabalho de alta qualidade. A universidade, eu acho que é dos serviços que mais avançou nos últimos anos, foi esse serviço de aquisição, né, e compras, que era um gargalo na universidade. Eu sempre, quando converso com os colegas, disse, olha, quando eu cheguei na universidade, a gente queria fazer um laboratório de informática, e aí eu pedi 12 computadores com a descrição, e veio 12 peças de 12 computadores em 12 caixas, tudo desmontado. Então, assim, eram 12 teclados, 12 monitores, e aí a gente tinha que montar o Lego, porque teve um problema na descrição da compra e a compra foi feita de forma equivocada. Então, acho que a gente avançou muito hoje. Talvez o nosso problema seja a insuficiência de recursos para comprar mais. E tenho certeza que se nós tivéssemos, conseguiríamos fazer e fazer com qualidade e com agilidade, porque o trabalho desse grupo de servidores é muito, muito efetivo, né? Então, seria, para além de já registrar meu voto favorável, também fazer o registro da qualidade do trabalho desses colegas técnicos ao longo do tempo e que nos permitiu vir até aqui transformar a universidade, na verdade, num case de sucesso no que diz respeito a compras. Obrigada, conselheiro. Não tendo mais manifestações, vamos deliberar, Melina, por favor. Em deliberação, os conselheiros favoráveis aí à resolução que institui o Regulamento Geral de Contratações. Vamos fazer por contrários. Abstenções. Ok, aprovado por unanimidade. Obrigada, Melina. Passa a fala agora a professora Nélia, visto que avançamos os pontos de pauta que não precisaram de quórum qualificado, e aí a professora Nélia quer fazer uma fala muito importante sobre as ODS, então eu peço a todos os conselheiros, por favor, 1 minuto de atenção. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Como vocês sabem, nós recebemos o selo ODS pela 2ª vez consecutiva e nós vamos ter uma reunião agora
que a gente precisa levar algumas propostas, e essas propostas elas precisam ser construídas por nós. Não é a comissão da ODS que vai construir isso, porque aí não seria o retrato da universidade, né? Então, na reunião passada, não, há 2 reuniões atrás, foi online, nós já apresentamos aqui a respeito do selo da ODS, que é um reconhecimento para a gente, pode passar. Passa mais. E nós estamos recebendo esse selo por 2 vezes consecutivas, como eu já falei. Esse ano nós tivemos um número de projetos do selo ODS muito maior do que o ano anterior. E a gente precisa levar essas propostas, né, para conferências das instituições de ensino superior. E nós criamos pode passar? Nós criamos um card que está disponível para vocês aí, que precisa ser preenchido para a gente levar essas propostas. São 6 diretrizes que são dos 6 eixos de debate: democracia e instituições fortes, sustentabilidade ambiental, promoção da inclusão social, inovação tecnológica, governança participativa e colaboração multissetorial. Então, esses são os 6 temas que a gente deveria levar propostas, e eu estou pedindo aqui a todo mundo que é líder dessa universidade que contribua, né, principalmente os diretores de unidades acadêmicas, que repliquem isso para a sua base, para que a gente leve, de fato, uma proposta da universidade para a próxima conferência que a gente está participando. A gente teve uma baixíssima adesão, embora a gente tenha trabalhado muito nessa parte de comunicação, de solicitação para que as pessoas participem, mas a gente teve um feedback ainda muito pequeno, e o nosso prazo está se esgotando. Então, eu gostaria de fazer uma conversa, uma solicitação a todos os líderes que estão aqui presentes, que participem com a gente desse importante passo que é a participação da universidade na ODS, né? Nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, hoje à tarde, a gente está entregando os certificados dos projetos daqui de Maceió e do SECA, e semana que vem serão entregues dos outras unidades que também participaram disso daí. Então, a gente tem aqui nesse link, ó, que está disponível na página da UFAL, esse formuláriozinho, são propostas que a gente precisa tirar da universidade nesses 6 eixos para a gente levar para a próxima conferência. E são 60, a cada proposta tem no máximo 60 palavras, não mais do que isso, de forma assim bem objetiva, para que vocês possam participar com a gente, né, e construir essas propostas para a gente levar de forma uma representação da UFAL. Tá? Era só isso, muito obrigada. Agora é dia 16. 16 a gente tem que mandar. Então, a gente está em cima. Eu vou pedir, Nélia, para a Melina disponibilizar esses seus slides para todos os conselheiros, porque aí fica até melhor de vocês terem o formulário direitinho para fazerem suas contribuições. Por favor, viu, Melina? Logo após a reunião, minha filha disponibilize. Muito obrigada, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem todas as plataformas, tá? Não, mas basta acessar o link que ele abre lá. É um Google Forms, na verdade, tá? É um Google Forms com as perguntinhas e você clica lá na resposta e dá a sua contribuição. Pode ser a sua pessoal. Os alunos também, por favor, altamente importante. Eu tenho levado isso para a sala de aula. Vou até fazer uma atividade com meus alunos para eles na sala de aula começarem a preencher também. Que é para a gente quebrar essa inércia, né? Porque às vezes a gente fica achando que é só o outro que tem que fazer, mas não. Somos nós que temos que construir. Então, não vai ser eu com a professora Juliene, uma equipe que está trabalhando na liderança, que a gente vai levar essa proposta, porque aí não seria a proposta da UFAL, seria a proposta minha. E essa não é o objetivo, né? A gente quer levar algo que seja realmente construído por todos nós, tá bom? Mas o professor Gustavo e Matheus também estavam levantando a mão. Por favor, Gustavo. Professora, só uma rápida dúvida. Nesse grupo que está conduzindo essa construção, vocês precisariam de ajuda de outros pesquisadores que trabalham no assunto? Essa é a ajuda que a gente está precisando agora. Essa contribuição
para os 6 eixos, na visão de toda a universidade. Aí, a partir disso daí, a gente vai criar 6, baseado no que todo mundo falou, porque espero que venham muitas propostas, né? E a gente, a partir disso daí, a gente tire algo que represente o nosso pensamento e a nossa contribuição para isso daí. Então, o que a gente está precisando hoje é exatamente disso que eu vim aqui pedir para vocês. Tá? Mas olha, Gustavo, a posteriori, a gente vai precisar de ajuda, porque o ano que vem nós iremos sediar o evento do selo social aqui na universidade. Então, assim, para esse primeiro momento, a gente está fazendo um levantamento dessas propostas, mas aí, logo em seguida, a gente já vai começar a trabalhar na organização, tá? Inscrições de... Exatamente. Precisar de apoio, com certeza, meu filho. Você já está no meu radar, viu? Vamos ter que ampliar essa equipe, né? Uma vez que a gente vai sediar isso daqui, então a gente vai ter um trabalho muito maior, uma responsabilidade também muito maior e que a gente quer fazer muito melhor do que o que a gente viu. Né? Ah, perfeito, okay. Gustavo. Vamos conversando. Matheus. Não é mais sobre o tema da ODS, não? Pronto, okay. Nélia, obrigada. Ok, muito obrigada. É sobre... Não, é só para fazer ratificar as falas da professora Nélia e da professora Eliane, né, e sublinhar a importância dessa ação, porque muitas vezes esses processos de certificação, às vezes são subvalorizados. Na verdade, eu acho que no momento que a gente vive da vida nacional, de tanto ataque direcionado à universidade pública, a oportunidade que a gente tem de ratificar a importância daquilo que a gente faz, a repercussão social, a partir de um olhar externo, que é exatamente o processo de certificação do selo ODS, que teve início na UFAL a partir da iniciativa da professora Eliane, né, e que a gente vem acompanhando, ele vem tendo um processo crescente, né, de mudar um pouco a nossa, até instalar uma cultura nova, aperfeiçoar a nossa cultura interna, verificando a questão da sustentabilidade, não a partir de um plano de sustentabilidade da UFAL, uma coisa que vai resolver o problema geral, dado o tamanho e complexidade, mas que a gente chega através do somatório das iniciativas aí que são coletadas ao longo da trajetória. Então, só para sublinhar a importância e desejar a todos aí que submetam e a gente possa receber no próximo ano um todo destaque aí. Tá? Obrigada, conselheiro João Paulo. E antes de passar a fala para Matheus, é importante reiterar que o debate sobre as ODS, ele datam de 2015 e eles começam na Universidade de Soca. Então, quando o debate veio para a universidade, coincidentemente tinha estourado a pandemia. E aí acabou que a gente não conseguiu debater as ODS dentro da universidade. Na realidade, as ODS não, os ODS. E aí acaba que há 2 anos atrás, nós começamos a correr atrás da Lebre. A Lebre passou e vamos nela. E estamos aqui justamente para mostrar à sociedade o papel fundamental que a Universidade Federal de Alagoas tem no contexto do Estado. Então, é muito importante que todos vocês se envolvam, porque é mostrar a nossa universidade para fora, não para dentro. Por favor, Matheus. Acho que foi um tema que retornou mais de uma vez sobre as representações. Dada a percepção do problema, tanto de unidades acadêmicas que não disponibilizam nos seus sites específicos a composição atualizada do conselho da unidade, como também, até no caso aqui agora, né, como a gente viu, de terem representações que não foram, né, pelo processo que agora nós temos regulamentado, nós vamos enviar, o DCE vai enviar às direções de unidade acadêmica, direções de camp, um e-mail com a resolução que está em vigor sobre as indicações e solicitar a indicação dos nomes que estão compondo enquanto representação discente, mas se puderem enviar o nome de todos para a gente saber o nome dos conselhos, afinal, deveria ser uma informação transparente, pública para todo mundo, dos nomes das pessoas que estão nesse conselho, as pessoas que estão representando ali a classe estudantil e, no caso, desde que momento assumiram, de que forma assumiram, para que a gente possa, caso a caso, regulamentar da forma que deve ser, garantindo que a representação seja realmente ali dentro do espectro que a gente entende das representações dos centros acadêmicos e do próprio DCE. No muito era isso. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Mais algum informe? Temos... Não, todos assinaram, né, a frequência...
Temos 36 assinaturas, eu contei 36 conselheiros, realmente não temos quórum qualificado. Então, são exatamente o informe, por favor, conselheiro. Bom, meu informe é para falar sobre a eleição da CIS, que agora, após um parto difícil, agora parece que vai acontecer. Por esses dias, o edital, a comissão eleitoral já sinalizou que o edital está encaminhado, deve ser publicado por esses dias, e deve ocorrer a eleição, acho que em maio também. Até tiveram o cuidado de não coincidir com a eleição dos diretores e tal, tiveram esse cuidado. E o outro informe, que a Riso até mencionou durante a fala dela ali, da questão da remoção. Nós tivemos os conselheiros técnicos, nós nos reunimos, acho que 2 ou 3 oportunidades para trabalhar em cima daquela proposta da resolução, fazendo aquela separação, aquela divisão, de uma remoção específica para os docentes e outra específica para a categoria técnica administrativa. Fizemos essa discussão, tal, levamos aqui à Procuradoria, né, assim, por segurança, achamos por bem fazer esse envio. E, inclusive, pouco antes de iniciar a reunião aqui hoje, eu falei diretamente com o procurador Ialdo, conversei com ele da necessidade da gente ter esse feedback, esse retorno deles, do texto, e ele deu a palavra que em breve está dando esse retorno, e a gente, tendo essa resposta da Procuradoria, o texto estando ok, a gente pede para pautar, talvez numa Câmara Administrativa, para ter uma discussão anterior, e depois trazer para cá para o Pleno essa questão da remoção, para a gente ver se define isso de uma vez por todas. Pelo menos, e eu vi que está tendo uma movimentação também por parte dos docentes, que é a do FAO. Inclusive, nessa discussão, o conselheiro representante do Sintufal também esteve presente e participou, acompanhou. Então, foi uma discussão realmente da categoria técnico-administrativa. Perfeito, conselheiro. Muito obrigada. São exatamente 11h23. Declaro encerrada essa sessão ordinária do Conselho Superior da Universidade. Muito obrigada.